Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, tudo bem? Chegando com o Diz Aí. Você que mandou sua perguntinha lá na caixinha de perguntas do Instagram, o produtor escolheu e eu venho aqui responder. Não todas, quase todas, algumas delas. Bora começar! A primeira pergunta, gente do céu, vocês estão superando, maravilhosa. Getúlio Pisca, não sei o que o Getúlio pisca, mas é o Getúlio. Alô Getúlio, um abraço, obrigado pela pergunta. Panzi, por que Itatiaia não divulga e não comenta peteca? Ô Getúlio, assim, divulga, né? Acho que divulga. Acho que eu já ouvi a Itatiaia falando sobre algum torneio de peteca que teve aqui em Belo Horizonte. Agora, comentar peteca, primeiro tem que acontecer um grande campeonato, né? Algo que importe realmente para Minas Gerais, para Itatiaia comentar sobre o esporte. Eu já joguei peteca. Te confesso que é legal, é divertido jogar peteca, dói a mão, machuca a mão, mas depois que você joga, você emenda algumas semanas jogando, acho que sua mão acostuma. É legal jogar, agora comentar, você imagina um comentarista de peteca? Primeiro, eu acho que o posicionamento da cabine teria que ser atrás da quadra, né? Pra gente não ficar igual no tênis, daquele jeito. Então teria que ser atrás. Mas não dá pra comentar peteca, sinceramente, acho que não teria audiência na rádio, no YouTube, nas redes sociais, mas tem um cara aqui que é muito bom e entende muito de peteca, que é o Emerson Romano, é um grande petequeiro. Então eu vou passar essa pergunta pro Romano, passar o seu contato, Getúlio Pisca, e o Romano vai te falar, beleza? Se tivesse um jogo de peteca na Itatiaia e precisasse de um comentarista, sem dúvida seria o Romano. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Lincoln Conte. Alô Lincoln, obrigado pela pergunta. Acredita que o Felipão classifica o Galo para a Libertadores? Deu para dar uma animada, né, Lincoln? Depois dos 2 jogos de Campeonato Brasileiro, esquece o Palmeiras, esquece Libertadores. São Paulo e Bahia, os 2 tricolores. Um paulista, o outro da Boa Terra. 2 vitórias, né? Contra o São Paulo 2-0. O Atlético jogou razoavelmente bem. E contra o Bahia 1-0. O Atlético não jogou bem. Primeiro tempo muito ruim do Galo contra o Bahia. Contra o São Paulo, houve muita gente elogiando demais, falou que o Atlético jogou muito bem, etc e tal. Eu acho que o Atlético fez um jogo razoável. Acho que condicionou muito condicionado pelo gol do Hulk logo no início. E depois o Rafael, goleiro do São Paulo, não precisou trabalhar tanto, né? Veio o segundo tempo, os 20 primeiros minutos, o Atlético tomou uma pressão danada. A entrada do Lucas Moura incendiou ali o time do São Paulo. E eu até me lembro que eu estava comentando esse jogo, na hora do pênalti pro Atlético, o gol do Pavon, eu chamei o pênalti que caiu do céu, porque era um jogo que o Atlético estava encurralado pelo São Paulo. E aí fez o 2-0 e a partir daí controlou, o São Paulo sentiu demais o segundo gol. Então foi uma atuação razoável, dá para dizer que inteligente, o Atlético soube jogar o jogo. Contra o Bahia não, um primeiro tempo de muita dificuldade do Galo. O Bahia é uma equipe que explora muito os laterais, os lados do campo. Tem um contra-ataque, um jogo de transição muito veloz e o Atlético não soube segurar o Bahia pelo lado do campo. Como que iria segurar? Além dos laterais, né, do Mariano, que jogou no lugar do Saravia, e do Arana, os pontas. Dentro desse sistema de jogo do Filipão, os pontas precisam voltar para marcar, para ajudar na marcação. Tanto o Pavon quanto o Paulinho ficaram num posicionamento ali no meio termo, acho que já preparados para contra-atacar o Bahia. Quem me acompanha aqui na Itatiaia, nos jogos do Bahia contra o Cruzeiro e contra o América, nos programas aqui eu sempre chamei atenção. Jogo do Bahia é uma diversão. O Bahia vai pra cima e dá muito espaço. São jogos que costumam ter mais de um gol, às vezes 2, 3 gols. Do Cruzeiro foi assim, do América foi assim. Então o Bahia ataca muito, mas deixa muito espaço no seu sistema defensivo. No jogo contra o Galo não tivemos muitos gols, né? Foi um só, mas era pra ter tido. No primeiro tempo o Bahia perdeu algumas oportunidades. O Atlético deixou de encaixar alguns contra-ataques, conseguiu sair para o contra-ataque, mas na hora do último passe ou da finalização, pecou. Então, erro de tomada de decisão. Então, o Atlético deixou de aproveitar boas oportunidades de contra-atacar o Bahia na primeira etapa. No segundo tempo, assim como eu disse do jogo do São Paulo, que foi muito condicionado pelo gol inicial do Hulk, né, com 3 minutinhos, contra o Bahia a mesma coisa. Logo no início do segundo tempo, o gol do Galo, né? Naquela triangulação Igor Gomes, Hulk e Paulinho. E aí deu uma condicionada, o jogo ficou muito por conta desse gol. Aí o Bahia, que já é um time que se abre, que vai ao ataque, ele se abriu ainda mais, ele permitiu com que o Atlético tivesse mais ainda facilidade para encaixar contra-ataque e o Galo conseguiu encaixar esses contra-ataques.
mas ainda assim pecou na finalização. Me ajuda, né, Paulinho? Me ajuda a te ajudar, Paulinho. Paulinho perdeu 2 gols, o Edenilson perdeu o gol, o Atlético poderia ter construído uma vitória até com mais tranquilidade, eu repito, muito em função do gol que fez no início da segunda etapa, porque o primeiro tempo o Bahia foi superior. Ainda assim, o Bahia levou um certo perigo na segunda etapa, mas teve um Atlético mais tranquilo, vamos dizer assim, e sabendo jogar o jogo no segundo tempo, assim como fez lá no Morumbi. E eu fiz esse preâmbulo todo para te dizer que é um Atlético mais com a cara do Filipão. Não esperem um Atlético com muita posse de bola. O Atlético é o time que vai jogar no Mineirão contra o Bahia, e o Bahia vai ter mais de 60% de posse de bola. O Galo vai ser o time do contra-ataque, porque é assim que funciona na cabeça do Filipão. Ele acha que a equipe dele tem mais chance de chegar à vitória jogando no erro do adversário ou num jogo de transição, de contra-ataque, e é nisso que ele aposta. E é assim que o atleticano vai ter que se acostumar ao longo do retorno. Um time com menos controle de jogo, mais direto, e para que isso dê certo, o Atlético precisa ser mais assertivo na conclusão, porque vai criar menos. Aquele Atlético, por exemplo, do Kudê, do Cuca, que criava 16, 20 oportunidades por jogo, o do Filipão vai criar menos de 10. Raramente vai passar disso em algum jogo. E as grandes oportunidades precisam ser melhor aproveitadas. Como aconteceu lá no Allianz, na Libertadores, que o Paulinho teve a grande chance e desperdiçou, como aconteceu nesse jogo contra o Bahia, que depois do 1-0 o Atlético teve pelo menos 3 boas oportunidades e desperdiçou todas elas. Não, vai se errar aquilo, o pouco que cria, vai flertar com um empate ou uma derrota todo o jogo. Então é claro, o atleta, o jogador em campo, ele precisa ser mais assertivo e mais decisivo dentro dessa ideia de jogo do Filipão. Dá para brigar por Libertadores. A tabela está muito embolada. Hoje o Campeonato Brasileiro se resume a 19 equipes, né? Que uma delas já voou, já decolou, é o Botafogo. O Botafogo briga com ele mesmo pelo título. Só o Botafogo pode tirar o título do Botafogo. O restante segue o vice-líder. E o Atlético está ali na cola, tá 7, 8 pontinhos, 2 vitórias, deixa o Atlético coladinho e numa briga direta por G4 ou G6. Tem elenco minimamente qualificado para isso, tem um treinador inteligente, experiente e que já com esse tempo de trabalho, que é o mínimo, mas já é um bom tempo de trabalho, acho que o encaixe vai vir ainda melhor. Então dá para ter uma expectativa de um Galo brigando por algo melhor no campeonato, que não seja, pelo amor de Deus, né? Aí é demais, página 2 da tabela. Chegando mais uma perguntinha, essa aqui é do América, hein? Da Figueire Dodge, ou Figueire Dodge. Oi, Figueire, tudo bem? Obrigado pela pergunta, é boa pergunta também, né? Até é engraçado. Pans, você acha que tem chance de... Ela colocou infantar. Infantar deve ser virar uma Fanta. Mas não, é infartar que você quis dizer, né? Você acha que tem chance de infartar com o América? Claro que tem. Ela fala, sou transplantada de coração, então toma cuidado, às vezes toma um remedinho, um chá de maracujá antes dos jogos, porque a situação tá complicada. Vamos falar sério sobre o América, né? Quando fala que tem chance de infartar, porque o América é um time que sofre muito nos jogos, tem criado pouco e tem dado muita oportunidade aos adversários. Não nesse jogo contra o Goiás, por exemplo, o último, que eu inclusive comentei. No Independência, o América perdeu para o Goiás um confronto direto, 1-0, segue amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O que faz de bom o Botafogo no campeonato, faz o contrário o América. 10 pontinhos, já faltando apenas um jogo para ele completar o retorno, o América vai terminar, o retorno não, o turno. O América vai terminar o turno devendo uma partida, né? Tem um jogo que foi adiado contra o Vasco da Gama. Então o América ainda tem 20 jogos por fazer. Segundo domingo, o Sávio Baião aqui da rádio vai precisar fazer pelo menos, no mínimo, 30 pontos. Tem jeito? Claro que tem. Em 20 jogos, em 60 pontos a disputar, fazer 50%, o América tem condição. O elenco do América não é ruim, o time do América não é ruim, mas o futebol que o América tem jogado é péssimo. E essa é a preocupação da Figueire, ela está com medo até de infartar, e imagino que de 99,9% do torcedor do América. O time tá mal, o desempenho não agrada e os resultados não vêm. Contra o Goiás a gente viu um time um pouco diferente. O Fabian Bustos fez a sua estreia, o técnico argentino. O América do Wagner Mancini jogava num 4-3-3, explorava muito a velocidade dos pontas. O América iniciou o jogo contra o Goiás, já o América do Bustos, sem pontas, com mais meias jogando por dentro, um Alê jogando mais adiantado, o próprio Breno também.
o Lucas Cal como um primeiro volante, os laterais atacavam por fora, tanto o Daniel Borges quanto o Marlon, e os meias por dentro, tendo o Mastriani como um centroavante. Talvez não tenha sido a melhor das ideias para enfrentar um Goiás que joga fechadinho, com 2 linhas de 4, às vezes uma linha de 4 e uma de 5, às vezes uma de 5 e uma de 4. Se você congestiona, se você coloca mais jogadores centralizados diante de um adversário que tem muita gente fechando as suas linhas defensivas, o seu jogo vai ficar embolado. Você vai ter dificuldade para achar espaço. O Bustos tentou abrir a zaga do Goiás com os laterais, não deu certo. Ainda no primeiro tempo, ele trouxe o Alê para o lado esquerdo para abrir, para jogar mais rente à linha lateral, e o Marlon jogando por dentro. Também não deu certo. O América foram 3 ou 4 bolas seguidas de uma bola aérea, tentando achar as costas da linha defensiva, alguém fazendo a diagonal, e acabou entregando tiro de meta para o Goiás. E na única vez que o Goiás chegou no jogo, num escanteio, gol do Lucas Halter, que a gente já havia chamado a atenção, muito bom na bola aérea. O América chegou a algumas, não conseguiu furar o bloqueio. E tem sido assim nos jogos do América. No segundo tempo, o Bustos desmanchou a ideia que ele teve no primeiro tempo, voltou com 1 ponto, o Everaldo pela direita, com 15 minutos colocou mais 1, o Pedrinho pelo lado esquerdo, tirou o primeiro volante, o Lucas Cal, teve um meio de campo com mais talento, com Alê, com Martinez, mesmo assim não deu certo, chegou até a dar certo. O Pedrinho chegou a fazer um gol, aliás, ele quase fez o gol, né? Porque o Wellington Paulista colocou o pé na bola e esse pezinho do Wellington Paulista configurou o impedimento. Acho que a bola até entraria no chute do Pedrinho, mas enfim, foi a única vez que o América chegou com perigo. O goleiro Tadeu do Goiás pouco trabalhou e foi mais um péssimo resultado do América. O Goiás, que era adversário direto, nem é mais. Abriu 13 pontos do América na tabela do campeonato. Então vai ser um retorno de recuperação de um América que segue na Copa Sul-Americana, né? E mais do que a condição na tabela e o mau desempenho, né, os maus jogos que o América vem fazendo, é a parte psicológica, que é fundamental. O Fabian Bustos, além de ter trabalho tático, fazer com que esse time renda taticamente outra vez e potencializar a parte individual, ele vai ter que ser quase que um psicólogo. Porque mentalmente eu não tenho dúvida que o grupo do América está completamente arrasado. Tão arrasado quanto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas, ô Figueire, cuidado, não vai infartar por causa de futebol não. Futebol é entretenimento. Se você estiver achando que vai infartar, muda de canal. Vai assistir algum filme, alguma outra coisa que não seja o seu América. Aí quando melhorar, você volta, beleza? Outra perguntinha, chegando por aqui do Ryan_Brian88. Oi, Ryan_Brian88. Obrigado pela pergunta. O que você pensa sobre futebol feminino e sua banda de rock favorita? Isso é bom que você já mandou 2 perguntas numa só, né? Já economizou tempo. Vamos falar sobre a banda de rock, que é mais rápido. Eu gosto de punk rock, cara. Eu gosto muito de Ramones. É uma das bandas que eu mais gosto. Te confesso que se olhar na minha playlist, Ramones é o que mais toca. Mas de rock, eu gosto muito de Iron Maiden. Adoro Iron Maiden. Sempre tem show aqui, eu vou. E fui no show do Ramones aqui, em 94. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. E adoro Beatles. Inclusive, alô, Sir Paul McCartney, me aguarde. Estarei para mais um show, se Deus quiser. Já fui em alguns shows do Paul, já fui no show do Ringo Starr. Então, é um gosto meio maluco, né? Ramones, Iron Maiden, Beatles. Mas são as bandas que eu mais gosto. Falar de Brasil, eu gosto de Titãs e Barão Vermelho, Frejá. Gosto muito também. Tá falado? Então, a pergunta da banda tá respondida. Falei um monte, né? Mas tá bom, é isso. A música é assim mesmo. Futebol feminino, futebol masculino, é tudo futebol, gente. É futebol. Se é feminino ou masculino, eu acho que devia importar menos. O que tem que importar mais é a qualidade do produto. E eu acho que a qualidade do produto futebol feminino ainda tem muito a melhorar. E já melhorou muito se a gente falasse de futebol feminino há 10 anos, por exemplo. E como que vai melhorar? Fomentando a modalidade, fomentando o futebol feminino, incentivando o futebol feminino, largando o preconceito de lado em relação ao futebol feminino, colocar a meninada, criançada e as meninas mesmo, para jogarem futebol feminino, esquecer esse negócio de futebol é esporte de homem, que não é assim que funciona. Então coloca a menina para jogar futebol na escola, para ela tomar gosto. Só assim a gente vai conseguir formar melhores atletas,
fomentar o esporte, é sempre estar falando do esporte, incentivando o esporte. O incentivo financeiro é fundamental. O que não adianta é querer forçar uma barra, como tem muita gente querendo forçar. O futebol feminino ainda está começando, se a gente comparar ao futebol masculino. Não tem o apelo financeiro de patrocínio como tem o masculino, então não dá para pagar as atletas da mesma maneira que você paga os atletas do futebol masculino, mas há uma nítida melhora do que era o futebol feminino há 10 anos, há 20 anos, para o que é o futebol feminino hoje. E eu repito, só vai melhorar e a tendência é que melhore se continuarmos tendo campeonatos bem organizados, Série A, Série B, Série C de futebol feminino aqui, os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Copa Libertadores, como acontece na Europa, investimento maior dos clubes e não apenas por obrigação. Tem que ter futebol feminino, senão não joga Libertadores. Os clubes não deveriam encarar dessa maneira. E patrocínio, incentivo. Não adianta eu aqui na Itatiaia ficar elogiando o futebol feminino se a rádio não vai lá e transmite futebol feminino. E a rádio, por enquanto, não transmite. Não transmite Campeonato Mineiro. Se tiver uma final, um jogo que chame atenção, que vá vender, vai transmitir. Então é um apelo que tem que ter também por patrocínio, pela parte financeira, porque não adianta a gente transmitir um jogo que não vai ter audiência. A gente estaria perdendo a audiência e perdendo o investidor. Então não é por aí, nessa pressão toda. Mas à medida que os campeonatos vão acontecendo, o futebol vai sendo fomentado, futebol feminino, e que o investimento vai melhorando, quem sabe dali a pouco a Itatiaia não está transmitindo, a gente não esteja vendo mais jogos de campeonato de futebol feminino no domingo à tarde, né? É a qualidade do produto. Quando eu falo de melhorar o produto, você assiste numa TV aberta a Série C, a Série D de Campeonato Brasileiro às 4 da tarde, domingo? Não, porque o produto não é vendável, não é tão bom. Então o futebol feminino precisa melhorar muito ainda para chegar no patamar que muita gente cobra e que é o patamar ideal. É mais ou menos assim que eu penso, sem preconceito, dando a real, sem pressão. É preciso melhorar o produto e o produto tem melhorado sim, e muito. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai estar falando muito mais de futebol feminino e assistindo muito mais o futebol feminino. Tá falado? Mais uma perguntinha chegando por aqui do Marcelo _Gomes Reis. Sobrenome de Piquitito, hein? Marcelo Gomes Reis. Alô, Marcelo, tudo bem? Chances do Cruzeiro ir para pré-Libertadores? Ô, Marcelo, tem, cara. O Campeonato Brasileiro tá muito embolado. Outro dia tinha 4 equipes com 31 pontos dividindo a vice-liderança da competição, né? O Atlético, por exemplo, ganhou um jogo, foi a 27 e ficou próximo do grupo de G6. E Campeonato Brasileiro não costuma ser só G6 não, né? G7, G8, falando de Atlético, você me perguntou sobre o Cruzeiro, mas o Atlético vira um bom exemplo, né? O Atlético se classificou para a Libertadores, se eu não estiver enganado, em 7º ou 8º, e foi para a pré-Libertadores. É algo que pode acontecer perfeitamente no atual campeonato e é uma briga que o Cruzeiro tem visto muito de perto. Eu acho que o desempenho do Cruzeiro ele é acima da expectativa, o resultado está mais ou menos dentro da expectativa. O Cruzeiro numa página 2 de tabela, mas o desempenho tem sido até melhor que os resultados. O Cruzeiro merecia alguns resultados até melhores pelo que tem jogado no Campeonato Brasileiro. Vou pegar o último jogo como exemplo, Botafogo. Eu tô gravando isso antes do jogo contra o Palmeiras, tá, gente? Por isso que é último. Então dá pra dizer último ou penúltimo, porque o Cruzeiro jogou ontem contra o Palmeiras. Eu não sei o resultado porque eu estou gravando. Mas vamos lá. E tô falando a verdade, não vou ficar aqui inventando, né? O jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro foi melhor. O Botafogo praticamente não deu um chute no gol. E o Cruzeiro não ganhou. Contra o Flamengo no Maracanã, o segundo tempo do Cruzeiro era para ter vencido e não venceu. Contra o Inter, no Beira-Rio, o Cruzeiro perdeu um caminhão de gols, poderia ter vencido. Não ganhou. Tá vendo como é que o desempenho tá melhor do que o resultado? Panzi, mas teve jogo que o Cruzeiro não jogou tão bem e ganhou. Aconteceu, mas o adversário também não jogou tão bem. Não foram grandes jogos, mas aconteceu. Então, Marcelo, cara, dá para acreditar. O que eu venho batendo e pedindo aqui na Itatiaia, principalmente pro torcedor, é para não cobrar deste Cruzeiro de 2023 no estádio, nos jogos, como se fosse um Cruzeiro para lutar por Libertadores. Porque criar essa expectativa é ruim e cobrar esse grupo para Libertadores, um grupo que iniciou um campeonato com o objetivo de permanência, se dali a pouco o Cruzeiro empata um jogo, vem a vaia porque o Cruzeiro tinha que ganhar para ir para Libertadores, isso só vai atrapalhar. Então que o torcedor não crie tanta expectativa em relação a isso, mas que sonhe sim
pelo desempenho, pelo ótimo trabalho que o Pepa vem fazendo com o elenco que a gente sabe que é limitado. O Cruzeiro foi bem nessa janela de meio de ano, deu muito azar com o Matheus Pereira, que era um cara que eu acho que poderia sim dar uma qualidade muito grande a esse meio de campo, fazer com que o Cruzeiro criasse mais do que vem criando, porque ele tem talento para isso, uma perna esquerda enjoada, e ele machucou, né, cara? A falta de sorte tremenda, vai ficar um tempo fora, o Cruzeiro não vai contar com o Matheus pelos próximos jogos, mas enfim, com o que tem, dá para ter bons desempenhos e dá para sonhar, vamos chamar de sonho por enquanto, e não de realidade, uma briga por pré-Libertadores. Mas eu repito, não cobrem o elenco pensando em Libertadores, cobrem pensando em permanência, em uma posição na metade da tabela. O que vier daí para cima é lucro e há condição de acontecer. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Arthur.audiovisual. Grande Arthur. Cara, eu achei que você tinha me perguntado isso na brincadeira e você mandou a pergunta mesmo, né? Edu, qual dos 3 Homem-Aranha cinematográfico é o seu preferido? Pra começar, não sabia, tem 3 Homens-Aranhas? Não é só um? Essa voz é da Carol, tá, gente? A nossa editora. Ela que dá o brilho pros vídeos. São 3 atores, mas Homem-Aranha é um só. Isso. Né? Depende, não. Tem 2 do Homem-Aranha no filme só? Tem um multiverso, aí são vários Homem-Aranha. Num filme só? E um filme só. Tem vários Homem-Aranha. De ser spoiler, inclusive. Ô, gente, eu não conheço muito de Homem-Aranha, mas vamos lá. Qual dos 3 Homem-Aranha cinematográficos é o seu preferido? Eu não sei o nome de nenhum dos atores. O que eu mais achei legal é o Homem-Aranha que dá um beijo na moça de cabeça pra baixo. Não sei o nome do ator, mas você que gosta de Homem-Aranha, você vai ficar sabendo qual é. Então, esse é o grande Homem-Aranha. O que dá o beijo de cabeça pra baixo. Nenhum outro Homem-Aranha, viu, Carol? Nenhum outro Homem-Aranha, você que tá me assistindo, deu um beijo de cabeça pra baixo. Só o Homem-Aranha que deu o beijo de cabeça pra baixo, que eu não sei o nome do ator, mas é esse que eu gosto. Os outros devem ser legais também, mas eu não curto tanto. Aliás, eu não sou fã de filme de super-herói. Eu gosto de filme de suspense, eu gosto de filme de comédia. Homem-Aranha não é suspense, né, Carol? Não. Nem comédia. Não. Às vezes tem umas coisinhas engraçadas no filme, né? Mas não é comédia. Então, o Arthur, principalmente o terceiro. É o que a Carol, é o que tá dizendo a Carol ali. Eu entendo pouco de filme de super-herói. Super-herói que a gente tem aqui, que eu tenho visto bastante, é o Hulk. Mais do futebol, o Homem-Aranha, que é o Homem-Arana do Atlético, esses aí a gente acompanha aqui no dia a dia da rádio, mas de filme, cara, eu não entendo não. Depois você me conta qual que é o seu preferido, beleza? Valeu, gente, mais um Diz Aí subiu pro ar, eu vou ficando por aqui, você não deixe de mandar a sua pergunta sempre que aparecer a caixinha lá no Instagram da rádio, seja no Itatiaia Oficial ou no Itatiaia Esporte. Lá você manda pergunta, você diz aí e eu venho aqui no YouTube, no @Itatiaia Esporte, responder as perguntinhas. Assunto? Qualquer um, que você achar melhor. A gente fala de Homem-Aranha, a gente fala de infarto, do miocárdio, a gente fala de Botafogo, de América, de futebol, de vôlei e até de peteca. Valeu, até a próxima, gente.